Olá, seja bem-vindo à parte 3 da análise audiovisual paciente obeso cirúrgico, o que preciso saber. Esta análise audiovisual é baseada no Guideline de Manejo Perioperatório do Paciente Obeso Cirúrgico, publicado em 2015 na Anesthesia, pela Associação de Anestesistas da Grã-Bretanha e Irlanda e Sociedade de Anestesia Bariátrica e Obesidade. No obeso, é mais comum encontrarmos dificuldade no acesso venoso periférico. Por isso, a utilização da ultrassonografia garante um acesso venoso periférico de maior calibre e mais adequado ao procedimento cirúrgico proposto. Os dispositivos supraglóticos, quando utilizados no resgate de vias aéreas, apresentam maior taxa de falha. Quando utilizados como escolha no manejo das vias aéreas, devemos sempre utilizá-los apenas em casos selecionados, em procedimentos de curta duração, em que seja possível elevar a cabeceira do paciente para melhorar a dinâmica ventilatória. A posição em rampa deve ser usada de maneira sistemática, pois ela melhora a mecânica ventilatória, aumenta o tempo de apneia na indução anestésica e melhora a qualidade da laringoscopia. A pré-oxigenação do obeso deve ser sempre feita com a utilização de PIP. A succinilcolina promove fasciculações, o que aumenta o consumo de oxigênio, o que gera uma dessaturação antes do retorno da ventilação espontânea. Por isso, hoje, o relaxante muscular de escolha na indução do paciente obeso é o rocurônio, sempre tendo disponível a dose de resgate de Sugamadex de 16 mg por quilo, calculada com o peso ajustado. Com o aumento do índice de massa corporal, ocorre uma redução no diâmetro traqueal. Devemos levar isso em consideração na escolha do tubo orotraqueal. A ventilação mecânica no paciente obeso, devemos sempre utilizar o peso ideal para o cálculo do volume corrente, evitar pressões de pico maior que 35 mm de mercúrio, sempre usar PIP para reduzir a ocorrência de atelectasias. Em geral, há uma necessidade de um PIP maior na população obesa do que na população não obesa, utilizar manobras de recrutamento alveolar e sempre utilizar o driving pressure abaixo de 15 mm de mercúrio. Nos pacientes obesos, em que a estratificação de risco para mortalidade no paciente obeso cirúrgico está entre 4 e 5, devemos selecionar o anestesista experiente nessa população para realizar o procedimento. A sala cirúrgica deve estar preparada para receber o paciente obeso. A anestesia regional na população obesa apresenta maior taxa de falha, deve ser sempre realizada apenas com sedação mínima, sempre que possível lançar mão da ultrassonografia. O bloqueio neuroaxial deve ser realizado preferencialmente com o paciente sentado. Ao se realizar a anestesia peridural, devemos introduzir o catéter peridural mais do que na população não obesa. O que se recomenda é 5 cm para dentro do espaço peridural. E lembrar que em casos de hipotensão, a população obesa tem baixa tolerância à posição de Trendelenburg. Na manutenção da anestesia, não existe diferença entre a infusão contínua de propofol e a utilização de anestésicos inalatórios. Quando comparamos diferentes anestésicos inalatórios, o desflurano e o sevoflurano apresentam um despertar mais rápido que o isoflurano. E quando comparamos o desflurano com o sevoflurano, o desflurano apresenta retorno dos reflexos de vias aéreas mais rápido que o sevoflurano. Devemos sempre lançar mão da analgesia multimodal com o objetivo de poupar opioides. A reversão do bloqueio neuromuscular deve ser monitorada para termos certeza que houve reversão completa do bloqueio neuromuscular. A extubação deve ser realizada sempre apenas após o retorno dos reflexos de vias aéreas, o paciente respirando em modo espontâneo. Aí eu abro um parêntese para lembrarmos que pressão de suporte ventilatório é um modo espontâneo e deve ser usado rotineiramente no desmame do paciente obeso. O paciente deve estar apresentando volume correntes adequados, estar o mais acordado possível e sempre estubar o paciente obeso na posição sentada.
Paciente com apneia obstrutiva do sono, a utilização da cânula nasofaríngea facilita o manejo na extubação. Após extubação, o paciente obeso deve ser encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, onde deve ser mantido monitorizado em posição sentada ou com cabeceira elevada a 45 graus. Deve ser oferecido oxigênio suplementar até que o mesmo seja capaz de saturar acima de 92% em ar ambiente. O paciente que já utilizava o CPAP no período pré-operatório pode retornar sua utilização caso haja dessaturação no período pós-operatório. A analgesia deve ser otimizada sempre com base em drogas não derivadas dos opioides. Devemos lembrar que a rabdomiólise é mais comum na população obesa. Seu diagnóstico se dá por elevação da CPK no período pós-operatório. É muito comum a ocorrência de dor glútea ao despertar da anestesia. A terapia se dá com fluidos, diuréticos e alcalinização da urina. A população com IMC maior que 50 e duração cirúrgica acima de 3 horas tem prevalência ainda maior de rabdomiólise. A tromboprofilaxia deve ser realizada de maneira sistemática no paciente obeso, tanto tromboprofilaxia mecânica quanto química. Pacientes obesos que serão submetidos a procedimentos sob sedação devem passar pela mesma avaliação pré-operatória dos pacientes que serão submetidos a procedimentos sob outras técnicas anestésicas. O cuidado perioperatório também deve ser o mesmo. Deve-se lançar mão de sedação preferencialmente leve, sobretudo naqueles obesos com apneia obstrutiva do sono. Em caso de cirurgia emergencial, devemos utilizar sempre equipes anestésicos cirúrgicas experientes na população obesa, para que se reduza ao máximo o tempo anestésico cirúrgico. O pós-operatório preferencialmente deve ser realizado em unidade intermediária ou intensiva, e devemos lembrar que os pacientes obesos apresentam poucos sinais clínicos que evidenciam um processo inflamatório em atividade. O obeso sim pode realizar uma cirurgia em regime de day clinic. Mesmo que ele tenha apneia obstrutiva do sono, ele pode realizar esse procedimento, desde que ele faça o CPAP após a alta em ambiente domiciliar. Ele deve ter suas comorbidades otimizadas no período pré-operatório e a dor pós-operatória deve ser tratada preferencialmente sem utilização de opioides. A obesidade materna é um fator de risco comum na gestação. Ela é responsável por pior desfecho materno-fetal. Na mãe, ocorre na população obesa maior prevalência de diabetes, pré-eclâmpsia, parto prematuro, tromboembolismo venoso, hemorragia pós-parto e complicações infecciosas. No feto, a maior ocorrência de distócia de ombro e fratura de clavícula, lesões do plexo braquial e defeitos congênitos. Em ambiente de terapia intensiva, a população obesa não apresenta maior mortalidade que a população não obesa. Porém, os obesos apresentam maior tempo de ventilação mecânica, maior necessidade de traqueostomia e maior tempo de internação, tanto em terapia intensiva quanto em internação hospitalar global. A reanimação cardiopulmonar é mais complexa na população obesa, porém, deve-se seguir os mesmos algoritmos desenhados para a população não obesa. Pacientes obesos que possuem banda gástrica ajustável têm maior chance de regurgitação durante a indução anestésica. Deve-se sempre considerar esvaziar a banda gástrica antes da indução, considerar sempre nessa população intubação acordado, sobretudo naqueles pacientes que estão sendo operados por complicações da banda gástrica. Se você ficou com dúvidas sobre esta análise audiovisual ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós. As suas dúvidas e suas questões servirão de inspirações para futuras análises audiovisuais. Muito obrigado!